Meus irmãos, muito boa noite. Nós estamos começando aqui mais um episódio do nosso ADEVcast. Seja bem-vindo a essa transmissão. É uma honra estar aqui com a ADEV, estar aqui com você que está acompanhando em casa, na rua, no trabalho, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É muito honroso ter a tua presença aqui conosco. Continuemos a nossa saga rumo ao crescimento. Nosso propósito é buscar cada vez mais o crescimento espiritual através do testemunho, da palavra, dos ensinamentos provenientes de cada uma das pessoas que Deus tem trazido a esse lugar. E nessa noite, para que esse momento seja mais especial do que já o é, nós temos aqui conosco filhas amadas. Estão aí para adorar o Senhor, nas camisas aí, no uniforme já está estampado. São filhas, compõem um departamento extremamente importante e especial nessa igreja, que é o Ministério de Mulheres, a Rede de Mulheres, e eu quero louvar a Deus aqui pelas filhas que vieram, missionária Ariana Bispo, missionária Graça Alves, missionária Áquila Vieira. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Graça e paz para todos. É um prazer poder estar aqui essa noite para falarmos um pouquinho, de algo que é tão importante e para alguém que é tão importante, que é o Departamento de Mulheres, que tem trago uma certa relevância para a igreja. É um grupo de mulheres que tem se destacado nesse novo tempo e a gente se sente feliz por estar aqui essa noite para poder conversar um pouquinho sobre tantas coisas que essas mulheres vêm desempenhando. Aliás, é preciso dizer também, de antemão, antes que vocês também falem, que o Filhas não é só um departamento local. O Filhas é um ministério que Deus levantou na terra para que seu nome seja glorificado. É um grande evento e, mais do que isso, é um propósito. Aliás, é uma coisa muito importante que a gente precisa visualizar como igreja. Nós criamos uma estrutura de departamento, mas também nós acreditamos em processos, no Deus que trabalha todos os dias na vida da igreja e de cada um que compõe a igreja. Não é sobre uma festa que vai acontecer, sobre um evento que vai se realizar, mas o Filhas e o ministério de vocês trabalha com processos, atendendo pessoas, necessidades, aconselhando todos os dias. Então, mais do que um departamento que compõe a ADEV, o Ministério ADEV, o Filhas é um instrumento à parte que Deus levantou para que seu nome seja glorificado. Missionária Graça, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Deus seja louvado. Por essa oportunidade de alcançar mulheres, de expor um pouco esse trabalho tão lindo, de filhas, que, como o pastor acabou de falar, abrange todas as áreas, a área social, a área espiritual, e é um grande prazer estar alcançando outras mulheres através desta noite. Glória a Deus. E aqui do meu lado esquerdo, mais próximo de mim, a mulher que em algum momento da minha história Deus colocou ao meu lado para que juntos pudéssemos formar uma família. Isso tem 19 anos, temos 18 de casados, mas há 19 anos atrás nós nos conhecemos e de lá para cá Deus tem usado ela para abençoar a minha vida e dar esse bem-vindo a ela aqui é até difícil, porque a gente divide todos os momentos aqui da vida, estamos juntos em todo momento, mas seja bem-vinda, meu grande amor. Glória a Deus, amém, a paz do Senhor Jesus, a todos. Estou grata ao Senhor Jesus por nós estarmos aqui, nesse momento tão especial, de falar sobre as filhas, algo tão importante para as nossas vidas, Então, eu quero agradecer a Deus, por este momento maravilhoso. E vamos falar um pouquinho, dessa trajetória tão importante que o Senhor tem nessa caminhada com todas as filhas, Como já foi falado, não só aqui, mas abrange aí no mundo inteiro, Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então sejam bem-vindos, é um prazer. Eu espero que você que está aí acompanhando aproveite ao máximo aquilo que Deus tem para acrescentar na tua vida, na tua história, no teu ministério, através dessas filhas amadas que estão aqui para louvar. Gente, então, vocês estão à frente, dirigindo, na coordenação de um dos ministérios
eu não diria mais importantes, mas é o maior ministério dentro de praticamente todas as igrejas no Brasil. As mulheres são maioria ainda na igreja brasileira. E, portanto, deve ser bem desafiador para vocês saber fazer esse cálculo, por exemplo, que vocês estão lidando com o maior departamento da igreja, maior em número, também os trabalhos e atividades que vocês desenvolvem acabam sendo maiores porque são mais intensos, são em maior número também. Ao longo do ano inteiro vocês vêm fazendo grandes coisas. E aproveitando aquele gancho inicial que eu havia falado, missionária Áquila, falando de processos. Processo no sentido de que Deus está todos os dias atuando na vida das mulheres, usando seus instrumentos, nesse caso, vocês que estão à frente desse trabalho e que estão cuidando, e penso que a carreira de aconselhar, de ajudar, seja muito mais desafiador do que aquilo que a gente comumente se propõe a fazer. É uma festa, é um culto, isso aí talvez seja mais simples de realizar. Eu gostaria de falar um pouco de processo, desse desafio de cuidar do dia a dia das pessoas, de lidar com os problemas, com os enfrentamentos. Eu penso que vocês devem assistir muitas cenas, visualizar muitas histórias. Às vezes vocês sorriem do que veem, às vezes vocês choram, às vezes vocês ficam neutras naquilo, tem que engolir, mas tem que enfrentar. Tudo em nome do amor e do apreço que vocês têm às pessoas. Então, eu gostaria que vocês falassem, caso vocês queiram, cada uma, falar um pouco do desafio que é lidar com esse processo diário no trato das mulheres que vocês cuidam nesse caso. Esse processo de lidar com, acho que no âmbito geral, lidar com o ser humano é bem delicado, né? Mas quando se fala do universo feminino, é bem mais complexo ainda, porque a gente é um múltiplo mundo de informações, de emoções, né? A gente está assim, a gente vai do 8 a 80, né? Em poucos segundos. As emoções são muito afloradas, a gente sorri, mas também a gente chora com muita facilidade. Então, o universo feminino na verdade, é um universo incrível de se viver, de se acompanhar, mas também é desafiador. No meu caso, eu acho assim, eu sempre estive trabalhando no departamento da igreja, principalmente no departamento de mulheres. Então, eu já lidei com adolescentes, já lidei com crianças, já lidei com jovens, mas lidar com o departamento de mulheres em si, eu acredito que foi assim, de uma forma mais desafiadora, porque foi um universo amplo, né? A gente tem dentro desse universo, principalmente do Filhas, né? Nós temos adolescentes, nós temos jovens, nós temos senhoras jovens, senhoras um pouco mais idosas, né? Temos a terceira idade. Então, você precisa alcançar todo esse universo. Você tem que falar na linguagem da adolescente, na linguagem da jovem, mas você também precisa falar na linguagem da senhora, da terceira idade, que tem suas complexidades, né? No meu caso, assim, sempre foi muito desafiador, e quando eu vim para esse universo das mulheres, foi mais desafiador ainda, porque, como o pastor disse, a gente ouve questionamentos, a gente ouve algumas colocações, e aí, no começo, quando eu vim, acho que tinha mais ou menos aí uns 18 anos, não sei, quando eu comecei a lidar diretamente com o departamento de mulheres. E as perguntas eram, como pode uma menina cuidar de um departamento de mulheres, senhoras casadas, avós, né? O que você vai ter para acrescentar nisso, né? Aí a minha resposta era, eu posso não falar como mãe, eu posso não falar como vó, mas eu posso falar como filha, eu posso falar como uma neta, né? Eu posso expor essas emoções. Então, assim, são processos, como o pastor mesmo citou, mas que no passar do tempo a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo a lidar com todas essas emoções, até porque a gente é mulher e passa por todas essas emoções. Mas é desafiador e o resultado é muito gratificante, né? Porque o universo feminino, ele te surpreende. Você tem primeiro os desafios, você tem primeiro algumas batalhas, mas no final da caminhada, quando você vê o resultado apresentado, é gratificante, porque te surpreende quando vem os resultados. Te surpreende porque
Você imagina alguma coisa, espera algo, e o resultado sempre sai muito melhor, porque a mulher te surpreende. Então, é um departamento da igreja desafiador, mas, ao mesmo tempo, é incrível de se lidar. Então, para mim, é muito bom. Amém. Missionária Ariane, ao longo da vida, a gente vivenciou juntos muitos momentos e desafiadores, como a missionária Áquila colocou, lidando com esse universo. E quando eu falo de processo, eu quero tratar, usando as suas palavras, exatamente dessa questão diária da igreja. Porque a festa que acontece, o evento que acontece, ele acontece 3 dias ao longo de um ano. Então, você tem 362 dias para lidar, não em função daquela festa, mas para lidar com o coração daquelas pessoas, com o coração daquelas mulheres, para que ela possa se desenvolver no seu ministério, na sua vida pessoal, na sua família. E aí, esses encontros que nós realizamos serão potencializados, a glória, digamos assim, que é o que comumente nós usamos, será ainda maior, porque, de fato, nós estaremos, de alguma forma, investindo em pessoas, acreditando em pessoas, para que, através desse processo de formação de cada um, Deus possa levantar mulheres fortes, capazes, destemidas e corajosas. Então, minha querida, nós vivenciamos isso muitas vezes, lidando com mulheres, e acredito que para ti, como foi para mim, a festa foi a parte mais fácil, o evento, o culto da noite foi a parte mais fácil. E desafiador foi o dia a dia. E aí você pode falar um pouco sobre isso, sobre os momentos que você, por exemplo, chorou, dividiu momentos com essas pessoas, para que você continuasse seu ministério e continuasse fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, que é ajudar pessoas. E aí, a gente, às vezes, chegava numa festa, eu me lembro muitas vezes, e a gente sorria, extravasava nas emoções, mas tudo que nós passamos ali, para chegar até ali, foi bem desafiador, mas foi honroso, porque Deus levantou mulheres fortes e vai continuar levantando mais ainda. Você pode falar sobre esse desafio? Realmente é bem desafiador, né? Lidar com mulheres, né? Porque eu acho que nós mesmos, nós colocamos incapacidade em nós mesmos, né? Muitas vezes nós nos sentimos incapazes, né? E nós enfrentamos bastante isso, né? No decorrer da caminhada. Eu enfrentei muito isso, até em mim mesma, né? Para alcançar algumas mulheres, o Senhor fez eu aprender algumas coisas no meio do caminho, dizendo que eu era capaz, né? De lidar com mulheres. Então, foi um desafio muito grande no meio da caminhada. Quando nós casamos, né? Já foi logo me colocando como líder de departamento de mulheres. Então, aquilo lá para mim foi um desafio muito grande, lidar com mulheres, às vezes, até mais velhas do que eu, né? Mas, assim, experiências extraordinárias, maravilhosas, que o Senhor permitiu nós passarmos juntos, né? E ali o Senhor foi dando estratégias, experiências, choramos juntos bastante, assim, com mulheres, né? E como o pastor falou, né, o meu amado, nós desafiamos bastante nós mesmos, né? Porque mulheres, para lidar com elas, tem a questão da personalidade, né? Dos sentimentos, da rejeição também. Então, no meio desse departamento tem tudo isso, né? Então, assim, foi bastante desafiador. E o Senhor foi ali nos ensinando a lidar com cada situação, em oração, em busca, né? Chorando juntos, se alegrando. E não só apenas no congresso, né? Como foi falado, mas no decorrer dos dias, né? No decorrer ali dos anos, o Senhor foi nos ensinando como lidar com cada uma dessas mulheres, né? Então, são experiências grandes, né? Desafios também, mas coisas boas o Senhor sempre realiza sobre as nossas vidas e é maravilhoso, né? Lidar com essas mulheres
porque Deus sempre nos dá escape, né, para realizar coisas maravilhosas. Glória a Deus. Missionária Graça, as mulheres compõem a maioria. No entanto, parece-me que algumas atribuições dentro de um ministério local são oferecidos com maior força aos homens. E aí nem estou falando de ministério ainda. A gente pode falar sobre isso. Mas o homem é visto muitas vezes de forma diferente, mesmo as mulheres sendo maioria. E eu vejo que as mulheres cumprem um papel extremamente importante, dos quais, sem elas, nenhum homem poderia realizar seu trabalho com excelência. E aí eu falo como pastor. Eu não poderia ter realizado com excelência o meu ministério, o meu trabalho no Senhor, o meu serviço em Deus, sem que ela estivesse ao meu lado, não apenas para lidar com mulheres, mas para lidar comigo, para me ajudar nos momentos mais desafiadores. Então, vocês mulheres, as mulheres, compõem uma área, um ambiente da igreja de extrema importância. E muitas vezes a gente imagina a que canta, a que organiza, e na verdade são essas mulheres que estão, muitas vezes até por detrás dos bastidores, mas em lágrimas, orando. E aliás, essa mulher sábia que edifica, e a gente vai falar sobre isso, mas edifica não somente sua casa, mas também a casa do Senhor, porque elas estão por detrás, nesses bastidores, buscando. E quanto a esses bastidores da vida, bastidores do ministério, bastidores do universo feminino que vocês transitam, que Missionária Graça transita, para ti, quais foram os maiores desafios nesse contexto assim que você enfrentou para se superar e para, quem sabe, ajudar outras pessoas? Eita, é benção. Vários, né? Como em todas as áreas. Somos desafiados todo dia, né? Sim, e assim, eu acho que eu sou a mais nova aqui de experiência, né? Principalmente com mulheres, mas já vivi muitos momentos, muitas coisas, né? E os bastidores, assim, é desafiador, mas sempre foi meu lugar predileto. Sempre foi onde eu mais me senti melhor para trabalhar, para atuar, para ajudar, para fazer a obra do Senhor. Sempre fui um pouco tímida, hoje melhorou bastante, mas sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de estar na ativa, nunca gostei de estar sentada, né, de ficar sentada, parada. Então, assim, mas existem vários desafios, mesmo nos bastidores, vários, né? Aqueles que muitas das vezes você ouve alguma coisa, alguma palavra e você tem que engolir caladinha ali no seu cantinho. Eu sou muito transparente nas emoções, então isso é um desafio. Eu muitas das vezes não poder deixar transparecer é um desafio imenso para mim, eu creio que para várias mulheres, né? A questão também de não querer sair dos bastidores, querer permanecer, né? Assim, tudo que é colocado ali para eu fazer, ou que eu vejo que tem que ser feito, nos bastidores eu estou ativa. Tudo, atenta, pronta, mas o maior desafio é quando você tem que aparecer, às vezes, até hoje. Tá aqui é um desafio enorme para mim, principalmente, não sei para as meninas, mas para mim, principalmente, o maior desafio, um dos está sendo hoje, está aqui na frente falando, mas hoje à tarde eu conversando com elas e eu disse, mas estou grata, feliz, porque quantas mulheres não queriam uma janela dessa, uma porta dessa, uma oportunidade dessa para tá falando algo a outras mulheres, tá contando suas experiências.
E eu me sinto assim privilegiada por Deus, primeiramente, né? Filhas, não só eu, Graça, mas a coordenação das filhas, assim, privilegiada de estar aqui, né? Com essa janela aberta, com essa oportunidade de estar falando. Mas se eu for falar de desafios, pastor, vou falar muitos. A lista é imensa, mas o mais importante, o mais lindo, é que o Senhor, Ele sempre nos dá, nos traz consolo, vitórias, escape. O Senhor sempre nos dá a vitória, né? Em todos, nos faz vencer, nos ajuda a vencermos. Amém. E isso aqui que está acontecendo, mostra que nós todos que somos chamados ao ministério, nós de uma forma geral, temos como características anteriores à nossa chamada apenas o desejo de servir, de fazer a obra. Você não precisa ser o mais destacado na igreja, no ministério, na sua escola, na sua faculdade, para que Deus possa lhe promover a uma posição. Você só precisa estar disposto. E muitas pessoas, isso são homens e mulheres, se perdem nessa disposição, lhes falta disposição, amor pelo que faz, vontade de realizar. E muitas vezes as pessoas ficam na plateia dizendo: eu faço melhor, eu posso fazer isso bem melhor, eu sei como fazer, eu sei como realizar. É aquilo que tenho dito algumas vezes, é aquela coisa de olhar para o que o outro faz e dizer: isso aí é simples. Mas, na verdade, é preciso amar com muita intensidade para fazer o que vocês estão fazendo, para realizar o que vocês estão realizando. Então, de fato, eu sei o quão desafiador é para todos nós estarmos aqui, mas somos pessoas comuns, mas com uma chama gigante no coração para exercer o nosso ministério. E Deus capacita cada um à medida que esse se predispõe a servi-lo, a adorá-lo e a estar na sua presença. Então, sobre esses bastidores, sobre essa vida, a gente sabe o quão desafiador é, o quão complexo é, mas eu sei, e nós todos sabemos, o quanto que Deus supre as nossas necessidades e nos atende para que possamos atender a outras nesse caso aí. Mas assim, ainda, vamos lá, sobre o universo feminino, muitos são os desafios, mas vamos lá, falando sobre mulheres. O texto se refere a elas em Provérbios 14, quando diz: a mulher sábia edifica a casa. A tola, com suas atitudes, suas palavras, a destrói. Mas a sábia, ela edifica. E a palavra edificar, ali, qualifica a estrutura de forma firme. Ali o texto está querendo dizer que esta mulher, em sua sabedoria, torna uma casa sustentada, firme, forte. Aquela casa não vai cair. Mas assim, que características vocês entendem ser imprescindível a essa mulher chamada de mulher sábia? Características vocês definem como imprescindível. Essa eu caracterizo como a mais importante. Para mim, eu acredito que equilíbrio, porque quando se fala que ela é uma mulher, que a mulher sabe, ela edifica, edificação é construção, né? E para se haver construção de qualquer coisa que seja, é necessário ter equilíbrio. Então, eu acredito que essa seja uma característica muito interessante, né? As pessoas têm a tendência de dizer: tem que ser paciente, tudo. Eu acredito muito que tenha que ser paciente. Na verdade, eu acredito que você precisa ter equilíbrio para todas as emoções, né? Porque você lida com todas as emoções do dia a dia, né? E principalmente para a gente que serve ao Senhor, que tem um conhecimento, seja ele pouco, mas tem um conhecimento da palavra do Senhor, tudo com Cristo é no equilíbrio. Tudo tem que ser dosado, tudo tem que ser numa medida que não exceda, mas que também não falte. Então, para mim, o equilíbrio, eu acho que é uma palavra que define muito bem a característica de uma mulher sábia. Sim, o equilíbrio, o domínio próprio é importante. Bastante.
Mas bastante. Mas o amor também. Aprender a amar, né? Aprender a... Porque quando você ama, você tem vontade de cuidar, você tem o desejo de ajudar, né? Então, o amor eu acho que é uma característica primordial também. Eu acho que moderada, né? Uma mulher ela tem que ser moderada, né? Em tudo que vai fazer dentro do seu lar tem que ter aquela moderação, né? Porque senão a casa vem, né? Então tem que estar. Boa. Nós estamos falando aqui de características interiores. Paulo chegou a dizer que o adorno da mulher não deve ser o exterior, mas deve ser o interior, um coração quebrantado, um coração voltado a Deus e etc. Então, nisso ele não está proibindo a ideia de cuidar dessa imagem exterior, mas ele está querendo dizer que a imagem, que aquilo que nós temos dentro de nós é mais importante do que esse estereótipo, do que essa imagem exterior. Então, missionária Graça, você que lida com mulheres ali, que faz a make das mulheres, que cuida desse visual, da aparência, do estereótipo do universo feminino, sabe que muitas vezes algumas mulheres saem lá do seu estúdio belas pelo serviço que você prestou, por fora, mas seu coração está em ruínas. E o que dizer sobre isso? Porque vocês devem ter visto ao longo da vida muitas pessoas que tentaram investir na aparência e esqueceram do seu coração. Isso fala-nos de muita gente que vive de aparência, que quer mostrar para os outros o que são, mas quando seus corações são revelados, vemos de fato quem essas pessoas são. Então, para vocês, o importante é estar aqui belo, estar apresentável, ou seria esse coração quebrantado e transformado? E esse coração quebrantado, esse coração transformado dessa mulher, como deve ser? Quais são as características desse coração? Moderação, amor, equilíbrio, tem muito mais coisas, né? Mas o que vocês poderiam dizer sobre essa fala de Paulo? Que o adorno de vocês não seja a aparência, seja o coração. É sobre isso. Cuidar da beleza é importante, né? Do físico, sim, com certeza. Mas cuidar da sua essência, do seu coração é primordial, né? Como o senhor citou, eu atendo várias mulheres todos os dias e muitas se preocupam em excesso realmente com a aparência física, né? De como vai aparecer na foto, no vídeo, na rede social, nos status, stories, né? Mas no olhar, no próprio olhar, muitas das vezes está nítido que aquela pessoa está com o coração, com a alma angustiada, né? Ou é uma pessoa extremamente rancorosa, ou é uma pessoa extremamente perturbada. Então, assim, tudo em excesso faz mal, né? Tudo em excesso estraga, não é verdade? Então, assim, quando você se propõe a cuidar mais do físico, com certeza outras áreas vão... E quando a palavra diz isso, quando Paulo diz isso, eu creio que o cuidado, o zelo pelo coração é sobre o que a gente executa como cristã, o que a gente faz na igreja, é se manter, né? Manter a chama de serva, a chama do Espírito Santo acesa em nossos corações, né? Nos manter ativa na obra do Senhor. Eu estou indo para 14 anos de convertida, 15 anos, na verdade, e assim, o estar envolvida com as coisas de Deus é o que me mantém com o coração, verdadeiramente o coração de serva do Senhor, que ama o Senhor e que ama a obra do Senhor.
né? A palavra de Deus, é a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, é o congregar. É tanta coisa, assim. E as pessoas, infelizmente, muitas perdem essa essência por focar mais em outras áreas, né? Como da beleza, em excesso, como a questão que é uma questão que é muito levantada entre as mulheres, a questão do corpo, né? Tem que cuidar, tem, mas começa ali, aí começa a exagerar, logo perde a sua essência, esquece do primordial, né? Que é o seu coração, que é a sua alma e o seu espírito. Deus, glória a Jesus. Missionária Ariane, do que adianta estarmos bem em nossa aparência, estarmos apresentando-se bem para os outros, se o nosso coração está distante de Deus? O que adianta? Nada. E assim, nós, e aí de uma forma geral, temos visto muito disso. Porque muitas vezes as pessoas alimentam essa área física, essa área material, e esquecem o coração. E o que vocês, como filhas, têm feito para, além de cuidar da aparência, do corpo, do templo, cuidar também do coração de vocês? O que a missionária Ariane, a missionária Áquila tem feito para manter, mais do que uma aparência boa, mas manter o coração firme? E assim, manter o coração firme não tem como ser outra coisa a não ser a busca, né? No Senhor. Porque não adianta nós prepararmos tudo de fora e dentro está totalmente com o coração ferido, magoado, cheio de ódio, chateado. Então não tem como. Então o tratar do nosso coração é a parte importante, né? Ele tem que estar sarado. Não tem como estar com o nosso coração cheio de mágoas, feridas, né? Então, eu acho que nós devemos tratá-lo buscando ao Senhor, enchendo esse coração dessa graça infinita que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E quando nós tratamos o nosso coração, a gente consegue tratar fora, né, com essa beleza que as mulheres em si já têm, né, mas que o cuidado também é importante, como foi dito, né, pela missionária Graça, é importante também, né, o exterior, mas o interior é a parte principal. Dentro tem que estar bem. Não tem como a mulher, né, tanto a cristã como também a que não conhece ainda o Senhor Jesus, cuidar simplesmente do físico e esquecer o principal, né, que é o coração. Então o coração tem que estar em paz. Não tem como ter um coração perturbado, né, com várias situações dessa vida e esquecer, né, de cuidar dele e cuidar primeiro do de fora, né, do exterior. Não tem como. Então o meu conselho para as mulheres hoje, né, eu tenho feito isso na minha vida, né? E é tão interessante que no decorrer da minha vida teve alguns questionamentos sobre isso, né? Que eu tinha que cuidar primeiro da minha beleza, que eu tinha que cuidar, né, do meu físico, para depois eu tratar o que às vezes estava acontecendo dentro do meu coração. Às vezes tinha alguma coisa ali que não estava bem no meu coração, né? E eu falava para o Senhor. Falei, Senhor, eu preciso primeiro tratar o que está aqui dentro. Porque se eu não tratar o que está aqui dentro, eu posso ser a mulher mais bela do mundo. Mas para mim não vai estar bem. Posso tentar me maquiar de todas as formas, tentar me cuidar do lado de fora, do exterior, mas dentro vai estar um coração totalmente diferente daquilo que a minha aparência está dizendo. Né? Então, isso é muito importante. Na presença do Senhor, a gente consegue tratar esse coração. Na verdade, também eu entendo que essa questão do excesso do cuidado externo, na verdade, muitas vezes é uma fuga, né, que muitas pessoas encontram. Isso aí a gente vê nos estudos mesmo, os psicólogos apontam muito isso, né? Que quando você vê um excesso de transformações externas, perdendo a sua própria identidade, na verdade é uma fuga de uma guerra interna que você não consegue resolver.
E geralmente quando você não consegue se resolver, né, internamente falando, sua alma, o seu coração, você vai procurar alguns outros meios, né? E aí alguns são as intervenções e vai mudando sua característica, sua identidade, e daqui a pouco nem ele se reconhece mais, né? Outros já têm uma outra questão de se esquecer, né? É o caso que a gente tem. Às vezes as pessoas deixam de se cuidar. Alguns é por excesso, se cuida demais, se altera demais. Outros perdem a sua característica, a sua identidade por não se cuidar, né? E aí isso agrava várias coisas, principalmente a saúde. Mas nós entendemos que, pelo menos eu entendo que quando Paulo diz isso, na verdade ele diz que, porque aquilo que eu externo é o que precisa estar dentro de mim, né? Se o meu exterior apresenta alguém que consegue esboçar um sorriso, né? Que consegue ceder a outra um abraço, é porque dentro do meu interior eu vivo isso. Eu estou bem comigo mesmo, eu sei me abraçar em Cristo, então eu posso externar isso e devolver ao outro. E na igreja a gente tem muito essa questão dessa dificuldade. Como o pastor falou mesmo, são processos, e a gente lida com essas questões, né? Porque tem pessoas que às vezes você olha para ela e aparentemente parece estar bem. Mas se você sentar 2 minutos para conversar com essa pessoa, é uma desconstrução total de tudo aquilo que apresenta, né? Porque por dentro não está bem. E como cuidar dessa questão é o que a pastora Ariane falou. Se a gente não tem uma comunhão com Deus para que Ele nos ouça e nos entenda, e a gente consiga nos expor para Ele por essas questões, aí a gente não consegue se resolver. Então, aí quando tem aquele texto, né? Entra para o seu quarto, fecha a sua porta, tem o seu particular. Eu tenho uma mania de dizer, né, em casa, com as minhas amigas, com as minhas irmãs, que é muito importante a gente chegar de frente para o espelho e se colocar do avesso, né? Aí alguém vai falar, mas como que coloca do avesso? Olha para você e diz, olha, Áquila, eu agora quero ter uma conversa com você, de frente a frente, né? De frente a frente com a Áquila, de frente a frente com a Ariane. Então faz esse movimento, né? Tranca a porta do seu quarto, coloca aquele espelho diante de você e esteja despida diante daquele espelho. Se coloque do avesso e tente entender o seu interior. E aí, tratando essas questões internas, automaticamente o seu exterior será belíssimo, né? Mas tudo vem de dentro, e é de dentro que a gente externa muita coisa. Mas, infelizmente, as pessoas conseguem maquiar por um determinado tempo, até que uma hora perde-se a validade dessa maquiagem e a verdade vem à tona, né? Mas que nós, como mulheres em Deus, em Cristo, que estamos nesse processo de desenvolvimento, nesse processo de crescimento, nesse processo de amadurecimento, que a gente se entenda como mulher de Deus e também que a gente se entenda como mulher que está aqui para ajudar outras e outras que sempre irão surgir. Muito bom. Então, aproveitando esse gancho da sua fala agora, da fala de vocês, vamos abordar o outro lado. Vamos abordar o outro lado, a questão dessa autoestima, desse autocuidado também, por um outro lado. Porque, de certa forma, por exemplo, nós temos no nosso arraial, e aí eu penso de uma forma mais ampla, da igreja brasileira, formatos de igrejas diferentes. Então você tem esse formato mais flexível de igreja, que lida com essa questão do exterior de forma mais tranquila, e você tem, por um outro lado, uma igreja um pouco mais tradicionalista, fechada, rígida no sentido de realmente não se tornar flexível, e essas questões do estereótipo, da aparência, são colocadas à altura de uma comunhão com Deus, de forma que se você usa certas coisas, se você faz certos procedimentos no teu exterior, logo você não tem comunhão com Deus, ou tua comunhão está balançada. Por um outro lado, você tem um modelo mais flexível que se flexibiliza tanto que aí não vê limites para absolutamente nada. Como criar um ponto de equilíbrio nisso? Já que a gente tem muita gente com baixa estima
E aí vamos pensar, vamos pensar de forma ampla mesmo nisso. Você tem aquela pessoa, aquele homem, aquele homem que ele quer decidir toda a aparência da sua esposa em nome da religiosidade que ele julga ter, que ele diz que tem. E a gente sabe que muitos se escondem por detrás do terno e da gravata, não tem essa espiritualidade toda e tampouco tem amparo bíblico ou teológico para defender tal postura, muitas vezes, mas ele tem uma rigidez quanto àquilo. Ele oprime sua esposa, sua namorada, sua noiva em casa, mas ele acha bonito ver outras coisas na rua. E aí é 2 pesos, 2 medidas. Ele tem uma medida para sua casa e uma medida para fora. Então essa mulher se torna uma mulher introspectiva, calada, quieta, fria, vazia dentro da igreja. Ela não consegue se abrir, se alegrar, ser feliz naquilo que ela vive, porque ela é oprimida. Então essa mulher não se vê bem. Daqui a pouco a gente vai abordar uma outra cena do extravasar para o outro lado. Mas no lado de cá, deve-se criar um ponto de equilíbrio entre... Talvez não seja a palavra ponto de equilíbrio, mas deve-se cuidar do seu interior e deve-se manter essa estrutura exterior bem cuidada, bem tratada. Isso não é só para mulheres, isso é para mulher e para homem. Mas existe um limite nessa vaidade, que alguns dizem, né? Existe um limite nesse cuidado? Na minha concepção, deve haver limites, mas o cuidado tem que ser extremo. Nós temos que cuidar dessa aparência para que nos apresentemos bem também. Então, o que dizer? Você já deve ter acompanhado filhas oprimidas nesse sentido, porque não podem se trajar como querem, não podem se sentir bem, porque existe um limite da religiosidade. O que dizer sobre isso? Esse é um tema bem polêmico, viu? Isso é bem polêmico. Por isso que a gente gosta disso. Você gosta, e né? vai aumentar o nível daqui a pouco. Ixi. E o problema é que eu sou meio complicado para falar isso, porque eu vou falar, né? Mas vamos lá. Eu venho de um lar cristão, né? Então, quando eu cresci dentro da igreja, eu nunca estive no mundo, então não vivi essa experiência lá. Mas eu vivi essa experiência da igreja. Então, eu vivi a experiência de acompanhar meus avós, eu vi a experiência de acompanhar as minhas tias mais velhas, que eram esposas de pastores, e de muitas culturas, né? Eu tinha na minha família tantos assembleanos como batista. Então, a gente tinha assim, o extremo, né? Todos os extremos. E, assim, o mais incrível de tudo isso é porque, assim, aquilo que o senhor citou de fato, é uma realidade, e isso é uma realidade hoje. Existem, sim, muitas mulheres oprimidas, né? E, principalmente, quando a gente trata de liderança, né? E chega a ser até hipócrita, né? Alguns comportamentos. Mas, assim, são exigências exageradas de algum comportamento, no modo de se trajar e de se vestir, de se colocar. E quando isso não é correspondido, né? Antes tinha muita questão da cobrança, da exigência, do afastamento e por aí vai. Mas, no geral, a grande maioria dessas mulheres eram mulheres adoecidas. Eu estou dizendo isso porque eu vivenciei isso. Mesmo na minha infância eu vi muito isso, né? E eram mulheres muito adoecidas. E aí o que acontece? Essa identidade dessa mulher era totalmente inexistente. Porque ela vivia uma experiência, ela vivia uma identidade que não era dela, mas era imposta para ela, né? E assim, e hoje a gente vê muito ainda dessas questões. Agora, um ponto muito importante hoje nós temos digamos assim, um espaço de fala um pouco maior, coisa que nós não tínhamos muito, né? Apesar que hoje ainda temos algumas dificuldades em alguns lugares, né? Graça, pastora Ariane, que sai para ministrar, sabe muito bem disso que estou falando. A gente ainda enfrenta alguns preconceitos, mas hoje nós temos uma liberdade de fala um pouco maior para tratar
essa questão dessa identidade dessas mulheres. Dizer para ela que sim, o Senhor as criou com uma identidade particular, com uma identidade peculiar, e que ela, na sua identidade, foi chamada para exercer algo muito importante no reino. Só que por algum momento, por alguma fala ou por alguma submissão imposta, né, e não aceitável, ela se anulou para viver uma identidade de alguém que a impôs. Então, ela deixa de exercer, ela deixa de contribuir para o reino de forma grandiosa e o reino acaba perdendo. E aí, com isso, vai se gerando também mulheres com essas identidades também totalmente destruídas. Porque uma mulher que não é curada não tem como produzir ou tratar alguém e curar alguém. Então, primeiro você precisa estar com sua identidade em Cristo, como mulher de Deus definida, para daí você poder cuidar de outras mulheres, fazer com que elas entendam que sim, ela tem uma identidade própria e que sim, o reino confia nela e acredita que ela é capaz de fazer, que ela é capaz de executar a partir daquilo que Deus formou nela. Então, assim, nós enfrentamos isso muito ainda, mas por um determinado tempo isso foi muito mais acentuado. Isso era praticamente, eu diria, assim, talvez pode até ser uma palavra pesada, mas na verdade era um cárcere religioso. Você deveria se vestir assim, você deveria se calçar assim, você deveria falar em determinados momentos e algumas coisas que você se sentaria ali e você não tinha vez na fala, né? E quando, na verdade, a palavra do Senhor não diz que o altar é para o homem, que o altar é para a mulher. Na verdade, não existe o altar. Na verdade, a palavra do Senhor, ela pregou o reino. E todos nós fomos responsabilizados a apregoar este reino, né? A apregoar essa mensagem. Então, hoje, assim, a gente vem quebrando esses paradigmas como mulher de Deus, entendendo o nosso lugar, entendendo que o Senhor nos colocou até um determinado lugar para exercer aquilo que Ele confiou em nós. E assim a gente vai fazendo um trabalho de qualidade. É um trabalho de formiguinha, né? Um dia um pouquinho aqui, um dia um pouquinho ali, mas a nossa intenção, principalmente com o Projeto Filhas, é exatamente isso. Tratar a identidade dessas mulheres, por isso que não é um departamento só de mulheres adultas casadas, mas é um departamento que tem adolescentes, tem jovens, porque nós entendemos a importância de cuidar dessas adolescentes, de formar a mentalidade delas, de forjar a identidade delas, o caráter delas em Deus, para que sim, desenvolvam mulheres incríveis e que vá assumir aí esse trabalho daqui a pouco. Daqui a pouco não será mais nós, né? Mas outras virão e darão andamento nisso e a gente estará em outro patamar, em outro lugar, exercendo um outro projeto. Mas assim, o nosso propósito em Deus é trabalhar, sim, a identidade dessas mulheres para que fique fixada que nós somos filhas, que nós fomos chamadas para um trabalho especial, para um projeto específico e que a identidade de Cristo está em nós e nós estamos nele e ele nos formou assim. Glória a Deus. Missionária Ariane, missionária Graça, vocês também podem pontuar sobre isso, porque assim, existe uma questão forte nesse lado religioso que atua principalmente nas limitações de algumas coisas nesse universo de vocês e que muitas vezes não tem embasamento. A gente sabe que muitas dessas coisas não tem nenhum embasamento, mas as pessoas continuam defendendo veementemente, com força, aquilo e colocam aquilo no equilíbrio, ali no ponto de contato com a salvação até. Bom, isso é questão de salvação. Se não fizer assim, né? Porque aí a gente ouve aquela história, por exemplo, a pessoa que foi lá no inferno, aí tem uma caixinha cheia de cabelo, né? Aí tem as unhas e tal, porque porque tudo isso é instrumento de salvação. Aí o sangue de Jesus é auxiliar ao estereótipo. O sangue de Jesus só auxilia, é como se o homem, o ser humano, ele exercesse participação ativa nessa salvação.
Eu creio que a salvação, ela é de Deus, ela vem do Senhor. A graça que nós recebemos é dom, vem de Deus, por meio da fé. E é assim que nós somos salvos. Existe uma atuação de Deus em relação ao homem. E o homem, ele tem boas obras, mas essas boas obras não são os instrumentos que qualificam ele à salvação, mas que apenas o identificam como alguém que recebeu dessa graça. Então, para vocês, nesse sentido, essa coisa dessa batalha que as pessoas exercem contra o cuidado da aparência de vocês, né? Vocês veem um problema nisso também? Falando, né, sobre esse assunto, eu tinha 13 anos, né, quando eu decidi realmente confessar para os meus pais que eu queria Jesus, né, eles eram católicos, e eu falei para eles, cheguei da escola e falei assim, a partir de hoje eu quero me declarar cristã, falei para eles. Com 13 anos, mas desde 9 anos de idade, a minha tia, que era serva do Senhor, que ainda é serva do Senhor, ela nos levava para a escola bíblica dominical, todos os domingos, escondido pela porta da cozinha. Então, os meus pais iam para a feira, no confissão domingo. Ao vivo aqui, né? Confissão, os pais estão aí, confissão ao vivo. Ia para a feira, né, no domingo, do estado da Bahia. E essa minha tia, missionária Creuza, pegava eu e minha irmã pela porta do fundo da casa e levava a gente para a casa da benção, que era praticamente do lado da nossa casa, né? E ali foi semeado essa semente no meu coração de servir ao Senhor, porque toda a família era católica. Todo domingo ia para a igreja católica, né? Tinha missa, e nós viemos para cá. Né, nós viemos para cá com 7 anos, mas mesmo assim a gente não conseguia ficar aqui. A gente passava mal aqui no Valparaíso de Goiás. Ela mandava a gente de volta para a casa da minha avó no estado da Bahia. Então a gente ficava para lá e para cá. Com 13 anos, ela falou assim, a partir de hoje vocês não vão ficar nem para lá e nem para cá, vocês vão morar aqui, no Valparaíso de Goiás, vocês vão ficar aqui. Então eu decidi confessar diante deles que eu queria esse Senhor, que eu não ia negar esse Senhor por causa deles, né? E achei interessante, porque assim, a minha vida de criança, então, quem comprava tudo era eles, né? Então, minha mãe sempre comprava as coisas que ela queria, né, pra gente. E com shortinho, né, com macacãozinho, né, com tudo isso. E aí um dia eu cheguei para ela e falei, mãe, eu não vou querer mais essas roupas, porque agora o irmão lá falou que foi um irmão. No dia que eu confessei realmente que eu queria Jesus, um irmão da igreja... Os homens gostam de dar pitaco na falou parede. que eu tinha que tirar a calça, né, que eu vestia, porque aquilo ali não pertencia ao Senhor, e eu tinha que ser transformada através daquela atitude que eu não ia mais querer aquelas roupas. E aí eu, inocente, né, com 13 anos de idade, eu falei, amém. Então eu cheguei na casa lá dos meus pais e falei que queria, né, não queria mais aquelas roupas e tudo. E eu vim com isso, né, uma experiência bem interessante nessa noite. Então isso veio comigo. Então assim, hoje para mim estar de calça foi um grande desafio. Né, de brinco, é um grande desafio para mim. Por quê? Porque de lá para cá, que é muitos anos, tentaram colocar na minha mente que ser cristã era só estar de saia longa, batendo aos pés, era não cortar o cabelo, era não pintar o cabelo. Então, assim, com essa situação, vai criando realmente dentro do nosso coração que ser cristã é como se fosse um pacotinho, fechasse ele e fosse daquela forma que as pessoas nos ensinam. E não é dessa forma, né? É diferente. O Senhor, ele vai transformando primeiro dentro de nós. Não tem como a gente ser transformado por fora e por dentro estar totalmente uma pessoa que nem conhece de fato quem é Jesus, né? Então, isso para mim foi desafiador. E aí eu cheguei e falei assim, então vamos lá. Passou alguns anos, e o primeiro desafio que eu tive foi usar calça no trabalho.
Né? Então eu tive que trabalhar e eu falei, Senhor, que desafio. Desviava-se por 8 horas. Eu falei, Jesus, vou ter que me E desviar. reconciliava-se na 9ª hora. Na hora 9ª. Falei, vou ter que me desviar um pouco aí por causa do trabalho, mas quando eu chegar em casa eu volto a ser crente. Então, assim, hoje, a gente tem isso. Algumas pessoas tentam colocar na cabeça de algumas mulheres, de algumas crianças, adolescentes, jovens, que ser cristã é isso. Ser cristã não é isso. Ser cristã é conhecer o Senhor de fato e verdade quem Ele é. Começando aqui dentro. Começando dentro do nosso coração, entendendo quem é esse Jesus. Que veio para salvar, não pela roupa, mas que veio salvar o pecador. Sabe, daquela negligência que muitas vezes encontramos em nós, aquele pecado que às vezes está ali, que nós não queremos que saia, mas o Senhor Jesus vem e limpa tudo aquilo. Então, assim, eu vim aprendendo sobre isso, né? Que não é a roupa que vai te conduzir aos céus, não. Mas é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhando em você para dizer, isso aqui não está decente em você não, filha. Olha aí no espelho. Não está legal, né? Então, é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhando em nós, né? Então, assim, no meio das mulheres a qual nós temos trabalhado, a gente tem trazido sobre isso, que o Espírito Santo de Deus que começa a obra em nós. Não tem como, é o Espírito Santo de Deus, né? Então, a decência é tudo, né? Então, assim, ordem e decência, né? Tem que ter. Tem que ter, sim. A gente não vai vir para a casa de Deus ou andar na rua de qualquer maneira. Mas com decência, né? Bonitas, elegantes. E assim o Senhor vai trabalhando em nós. Glória a Deus, glória a Deus. Eu posso fazer só uma observação, pastor Alex? Assim, eu só acho que o senhor perdeu o posto de apresentação da DevCast. Tá vendo? Olha aí, ó. Nós temos olha uma aí, ó. nova apresentadora. Já temos alguém para... Olha aí, viu Essa aí? competição tá acirrada, hein? Eu vou dizer, eu acho que é melhor a próxima semana se eu vir como entrevistado. E eu posso fazê-lo. Não há problemas disso, hein? Agora, aproveitando o que ela falou, missionária Graça, você que é da área da beleza, dos cuidados estéticos e tal, dos procedimentos, está fazendo peeling de fenol. Estão fazendo peeling de fenol, né? Aí, enfim, missionária, você já deve ter atendido mulheres assim, que, aqui não, pinta aí, mas cuidado com essa cor, hein? Nude deve ser cor preferida. Sim. Lá no seu salão, não? Eu já fui até ameaçada, assim. Eu medi, a permissão que eu pedi para o Senhor para a irmã tirar do meu cabelo foi 2 dedos. Se passar de 2 dedos, aí a senhora e Jesus que vai, né? Jesus entra na cena. Então, tem esse tipo de coisa, infelizmente ainda muito. Pastores, como a gente que ministra em outras igrejas, de você estar na igreja dele, te recebem bem, aquela benção, mulher de Deus e tudo, mas se te encontra na rua de calça, nem te dá a paz do Senhor. Nem te cumprimenta, finge que não te conhece. Infelizmente, eu passei por isso, por algumas situações assim, eu falei, Jesus, eu não estou acreditando. E parece que a paz não está neles, né? Porque quem tem paz oferece essa paz. Né? E até hoje, alguns irmãos, quando me encontram na rua, de vestido de crente, da paz do Senhor, cumprimenta a mão, mas quando me vê desviada de calça, né? Indo no supermercado, indo pegar minhas filhas na escola, não tem paz do Senhor, não me conhece, infelizmente. Né? E a questão de você chegar também a ministrar em algumas igrejas e te pedirem para tirar brinco, ou te avisarem antes para ir sem esmalte na unha. Ou para o homem colocar a gravata. Sim, a barba, né? Ainda tem muito isso. Infelizmente, assim, é algo ainda que precisa ser quebrado isso. Porque... E, aliás, assim, falando para você que está aí, que vai ouvir, que vai acompanhar, e aí você pensa ao contrário do que nós temos falado aqui, lhe aconselho a ler um pouco mais a Bíblia, a Palavra de Deus, a estudar um pouco mais os textos bíblicos, a avaliar um pouco daquilo que você entende ser base para as suas defesas, sabe? E tentar evoluir na sua mentalidade. Não é para criar um ambiente liberal, como costumeiramente alguns dizem, mas é para criar um ambiente
onde as pessoas se sintam bem, onde elas possam ali ter liberdade de servir a Deus, sem que você esteja cerceando, cercando, levantando muros onde Jesus não levantou. É preciso meditar na palavra, conhecer a palavra e, como disse, voltar às bases. E muitas vezes as pessoas dizem, alguns dizem, eles dirão, mas isso são bons costumes, não é que é bíblico, mas são costumes, são bons costumes. Mas nenhum costume é bom se ele é opressor. Nenhum costume é bom se ele não tem uma base sólida, ele tem que ter um mínimo de base. Ele tem que ter um mínimo de base. E qual a base dos dois, do cabelo? O cabelo como véu. Esse aí nem conhece o que Paulo, por exemplo, citou em 1 Coríntios 11, quando citou aquilo. Nem conhece o contexto do Velho Testamento. O crítico da barba, por exemplo, ele não conhece nada de Bíblia. Esse é que não conhece absolutamente nada de palavra. Ele não conhece nada. E as bases para outras coisas que eles defendem, que eles estruturam ali, não existe. Não existe. E muitas vezes os membros são levados a acreditar naquilo, afinal de contas, seu pastor, seu líder, sua missionária é poderosa, é poderoso, é forte, faz chover, né? Do tipo Elias, é aquela pessoa que, é top, eu jamais vou contra aquilo. Não, mas não é sobre ir contra, é sobre dialogar sobre isso, é sobre conversar sobre coisas que não têm base absolutamente nenhuma. Agora, pensando sobre essa questão, o outro extremo também é um problema. E o outro extremo, nesses tempos de vida virtual, onde as pessoas têm mais vida virtual do que vida aqui nesse mundo real, as pessoas estão extravasando. E é preciso fazer algumas ponderações sobre isso aí. Porque as pessoas estão... E aqui, vamos lá. A pessoa vem ao templo desse jeito aí, com uma ordem, decência e tal, o olhinho fechado, a mãozinha levantada, principalmente quando o cara da foto passa, aí tá aquela coisa mais linda do mundo. Mas nas redes sociais eles são outra pessoa. Essa semana eu vi uma campanha no Instagram assim, ovelha sem lã. Você tinha visto alguém, tá? Não, bom, ovelha sem lã, mas existe várias pessoas daí fizeram uma campanha. Você é ovelha, não se mostre sem lã. Né? As irmãs que postam fotos de biquíni, né? Vamos levantar essa campanha, hein? Ovelha sem lã. Já está tendo essa campanha no Instagram. Revista-se dessa lã. Porque não é essa. Você ovelha, não se mostre sem lã. Ovelha tem que estar, né? Essa coisa da promiscuidade, Sim. Porque entra por esse campo aí. E não seria um protesto, eu digo isso, às vezes para algumas pessoas, é um protesto assim, seria isso, uma coisa, eu quero mostrar que essa coisa da autoafirmação, eu até falei isso aqui em outro momento, seria algo assim, não? Essa necessidade? Na verdade, assim, a gente está vivendo um tempo que as pessoas estão apregoando aquilo que elas acham que é importante para si. Né? Não é que a igreja vai dizer, ou porque o seu líder vai dizer. Tanto que a gente tem tantas denominações, né? Eu não acho que é interessante o que o pastor diz. Eu estou com o pastor Alex, não acho que é interessante o que ele diz. Eu vou abrir uma igreja para mim com a minha filosofia, com o meu modo de pensar, com o meu jeito de agir, com a forma como eu entendo interpretar a Bíblia, né? Com versículos isolados, né? Porque quando você vai questionar uma pessoa assim, com esses comportamentos quais a gente está citando aqui, na verdade eles são vazios do conhecimento da palavra do Senhor. E quando eu digo vazio, não é porque ele precisa ser um perito em teologia, né? Mas ele precisa ter intimidade com aquele que deixou escrito para nós. E, às vezes, ele não tem nem essa habilidade. Você pede aí um respaldo bíblico de alguma coisa, ele não sabe te pontuar nada, não sabe te pontuar nenhum versículo, né? Então, isso é muito delicado. E as pessoas hoje estão com uma facilidade muito grande em se expor, né? Não, essa é a minha identidade. É assim que Deus me criou e é assim que eu vou ser. Quando, na verdade, é como o senhor falou, se torna uma promiscuidade, né? Se alimenta aí a lascívia e vai virando algumas questões que perde-se o controle dentro da casa do Senhor. E não só nas redes sociais, né? Às vezes a gente vai a alguns lugares, a algumas igrejas que é complicado
E agora, não que eu esteja defendendo o homem, mas fica complicado para o homem adorar ao Senhor, dependendo do que se tem dentro da igreja. Será? Ó, eu acho até uma coisa que a gente tem vivido, já que o Senhor me deu espaço, vou falar, né? Hoje até a gente tem vivido algumas experiências que eu acho muito interessante, né? Essa questão de ter tirado as cadeiras do altar, isso, de certa forma, facilitou muito, né? O pastor Eliandro está aqui e sabe do que eu estou dizendo, né? Às vezes, algumas pessoas sobem ao altar para ministrar e o pastor está ali e fica difícil. Ele tem que ficar, como dizia minha avó, em espírito de oração, que eu não sei se isso funciona, né? Ligado. Mas tudo bem. Ele tem que ficar em espírito de oração, de olho fechado, a Tem mensagem que levar inteira. os olhos para os montes. Totalmente. Ou para o chão, né? Porque é difícil, né, a forma como que as pessoas se portam no altar, na casa do Senhor. E para ela aquilo é muito natural. E para quem está aqui embaixo também acompanhando aquilo, acaba constrangedor. E para nós, mulheres, eu digo isso porque eu acredito que muitas de nós já temos vivido essa experiência. Aquela questão da vergonha alheia, né? Você fala, meu Deus, mas que constrangedor. Eu estou aqui, mas a vontade que tem é sair, né, a francesa e ir embora, né? Porque as pessoas perderam o pudor. Por isso que eu disse no início da nossa fala, que a mulher, sabe, ela precisa ter equilíbrio. Eu não preciso andar de forma desleixada porque eu sou cristã. Pelo contrário, eu preciso me cuidar. Mas eu também não preciso exagerar a ponto de levar ao outro a pecar. Porque você faz. E aí eu vou dizer do âmbito geral. Você provoca, sim, o homem para que peca, mas também você faz com que as outras irmãs também pequem. Porque ela vai dizer, meu Deus. Aí, em vez de você vir para adorar o Senhor, você passa o culto murmurando. Dizendo, olha como ela está se vestindo, olha o comportamento e não sei o quê. E aí ela perde a oportunidade de adorar, porque, de certa forma, ela vai querer expor a sua opinião. Então, se torna um desequilíbrio geral, no âmbito geral, para a casa do Senhor, para a igreja, para quem está nesse ambiente. E a gente, infelizmente, está vivendo isso de forma muito intensa, e, como diz o outro, parece que é terra de ninguém, as redes sociais, né? Então, as pessoas vão lá, dão o seu parecer, expõem a sua opinião, se veste como acha que deve ser e fala o que acha que tem que ser falado. E muitas pessoas, infelizmente, estão seguindo esse tipo de comportamento, essas doutrinas, e aí vai se formando cristãos deteriorados. É o que a gente está vivendo hoje. E até a questão que eu falei também no início, a questão da mulher moderada, né? Se não tiver moderação, aí fica difícil, né? Então, assim, o que também tem acontecido são líderes, né? Líderes que estão na frente de um trabalho. Aqui não, tá tudo ok, mas nas redes sociais estão envergonhando, né? Então, assim, e às vezes pessoas que não conhecem, tipo assim, aquela liderança ali, mas conhece aquela pessoa que está liderando, né? Então, acaba expondo aquela situação toda, né? Então, assim, esse cuidado nós devemos ter, né? O cuidado para ter moderação. Nem tudo que a gente acha que cabe em nós devemos estar expondo. E é interessante que para as casadas, né? As mulheres casadas, tem um texto bíblico, né, que fala sobre a questão do corpo da mulher. Você tem que expor para o seu marido, né? O texto bíblico diz sobre isso. Então, assim, para as mulheres casadas, não se preocupe, você pode expor lá para o seu marido, linda, maravilhosa, mas na questão da mulher cristã, colocar nas redes sociais é algo que é como a missionária Áquila falou, outras pessoas vão cair no pecado por causa daquele ato, né? Aquele ato horrível, né? Da gente, muitas vezes, ver, né? E achar que está muito bonito, muito perfeito, muito maravilhoso, mas engana. Né, é enganoso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, principalmente nós que estamos liderando, né? Eu falo muito isso para as mulheres que estão ao nosso lado, né? Para ter esse cuidado, né? Esse cuidado de você se expor tanto em áreas que não deve, né? Missionária Graça, essas ovelhas aí que estão sem lã, ovelhas sem lã, é um problema, né? Porque
Mas não seria, assim, pensa comigo aqui, essa coisa do tipo assim, mesmo depois que a pessoa casa, mesmo depois que a pessoa passa a exercer uma função, eu continuo pensando que quanto mais é dado, mais é cobrado, claro, mas deve ser um padrão para todo cristão. Não tem como, ele precisa, seja ele homem ou mulher, cuidar de manter o cuidado com o seu corpo, mas esse cuidado não ser exagerado, como foi colocado, e ao mesmo tempo não se colocar numa vitrine, a exposição para as pessoas, porque eu acho que existe o momento certo de se expor, como foi falado, a hora certa, para a pessoa certa, ao invés de usar as redes para... E aí eu imagino, como eu falei, algo como se fosse um protesto. Porque depois que a pessoa casa, por exemplo, ou está com alguém e tal, ela fica naquela de, será que eu ainda estou bem assim? Será que alguém está me vendo? E tem gente que ama uma curtida. Comentou então, comentou embaixo. E aí você chega à conclusão que algumas pessoas querem apenas ser vistas, percebidas. E aí se expõe à vergonha, expõe a sua nudez. Então, deve-se haver um limite nisso. E eu digo aqui às mulheres que estão ouvindo a gente, a todas as mulheres, e aos homens também, até que diante do espelho, lá dentro da sua casa, tranquilo, viu? Se veja, melhore. Na academia, sabendo cuidar também, até certo ponto, de como você está se mostrando, tranquilo. Agora, se para você é apenas uma tara, desculpa a palavra, está se mostrando, aí é um problema. Você está pervertendo o coração que já estava sofrendo uma transformação. E esse é um problema de estar mostrando. Então, a palavra de Deus, ela nos apresenta um modelo. Esse modelo, como nós falamos aqui há pouco, não é esse modelo da religião criada pelas imposições dos homens, mas é um modelo moderado, equilibrado. É um modelo que tem comunhão com a santidade. Então existe um limite também, você também não pode extravasar. Cuidar, estar bonito, belo, arrumado, colocar a sua maquiagem, preparar o seu cabelo, é uma coisa. Agora, mostrar o seu corpo, a sua nudez, está totalmente errado. E aí você percebe que algumas pessoas escolhem para a foto de perfil e para a foto lá das outras redes que tem, cada rede tem uma foto, a foto mais vulgar que possa ter. É ou não é? Quanto mais seio aparecer, desculpa a palavra, quanto mais parte do corpo aparecer, melhor é. Atrai mais atenção. Ei, você é crente ou não? Você é crente. Eu lembro daquela frase da pastora que viajou com vocês a Israel, a pastora Isa. Fica crente. Fica crente. Ou seja, ande como crente, fale como crente, se comporte como crente. Guarde a tua nudez. Porque, de fato, a tua nudez, essa apresentação corpórea é um problema para você, sim. É um problema não só para os outros, é um problema para você, para a tua comunhão com Deus. Aliás, digo, se alguém ao cometer qualquer ato, ao fazer qualquer coisa, não se constranger, seu coração não bater mais forte quando você entende que aquilo não está certo, você já está perdendo aquilo que Davi um dia disse, não retires de mim o teu espírito. Porque diante das falhas e das quedas, o ser humano vê seu coração bater mais forte. Ele vê angústias lhe acometerem. Ele disse que angústias infernais o cercavam, porque ele entendia aonde ele havia caído. Mas, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação e não retires de mim o teu espírito. Então, quando alguém perde esse temor, perdeu tudo. Então, guarde-se. Pudor, caráter convém ao homem e à mulher cristã. Sim. Aí aquela coisa do vazio no coração, né? Porque eu acredito que muitas mulheres fazem isso, é um vazio, é uma carência de aparecer, de ser admirada, de ser, né? E esse vazio que a gente tem quando a gente não conhece a Cristo.
há esse vazio, né? Essa necessidade de... Quando você conhece a Cristo, está em comunhão com o Senhor, esse vazio ele foi preenchido. Então, se volta a acontecer ou se acontece, verdadeiramente ele não foi preenchido. Falta ainda ali uma busca sincera diante do Senhor, porque quando verdadeiramente você, igual nós fomos ministradas ontem, você tem um encontro com Jesus, você nasce de novo, as suas necessidades todas são supridas pelo Senhor, Ele supre todas. Então, se há uma deficiência aí, tem realmente algum problema, que é a questão do Espírito Santo, né? Você não se deixou ainda ser dominada totalmente pelo Espírito Santo. Glória a Deus. A pastora Andréa tem uma frase que eu acho muito peculiar, muito interessante, que ela diz assim, inclusive ela vai estar com a gente, né, no Filhas, aproveitando aí para dizer. É agora, hein? Ela diz uma frase que eu acho super interessante, que ela diz assim, não se ponha na vitrine aquilo que não está à venda. Então, assim, não se exponha se você não está à venda, não vai ser comercializada. Às vezes as pessoas se expõem, houve comentários desagradáveis, né? Aí, às vezes, quer revidar certos comentários, certos comportamentos que as pessoas podem lhe devolver e querem ter a razão. Mas, na verdade, você se expôs como algo que estava à disposição, que estava à venda. Se você não está à venda, se você não está para ser negociado, então não se exponha a esse nível, né? Amém, glória a Deus. Nós vamos falar do Filhas agora. Mas eu quero, gente, vamos aproveitar esse momento muito especial com vocês aqui. Uma palavra final, antes da gente comentar do Filhas, uma palavra final às mulheres que vão estar lhe ouvindo, às mulheres da DEV, às filhas da DEV, às mulheres que vão ouvir após isso. Uma palavra final, e a gente vai falar do Filhas agora, porque nós estamos numa ansiedade, numa expectativa gigante por algo que vai acontecer em setembro, e a gente vai falar agora para você, hein? Fica aí. Quero deixar para todas as filhas, né? As filhas da DEV, as filhas da nação brasileira, que vocês são amadas do Pai. Não deixe nada tirar o foco de vocês, que é o Senhor Jesus. Não há nada neste mundo que possa preencher como esse nosso Jesus preenche o nosso coração. Então, busque Ele, procure Ele, porque quando nós procuramos, nós achamos esse Jesus, amém? Então, deixo para vocês esse Jesus amado, que um dia nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado, para nos trazer vida e vida em abundância. Então, convido vocês também, mulheres, filhas amadas do Pai, conhecer esse Jesus, amém? E vem para a DEV, mulher. Vem para a DEV, filhas. O conselho que eu deixo, a mensagem final que eu deixo é: desfrute desse amor, né? Do grande amor de Deus, desse amor imensurável, imerecido, e nada, muitas das vezes, que você faça ou diga, muda esse amor dele por mim e por você. Então, o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é amor, né? A própria palavra diz que Deus é amor. Então, venha desfrutar desse amor, né? Esse amor que preenche todos os vazios, esse amor que supre todas as suas necessidades, seja ela qual for, né? E venha desfrutar na DEV, no Filhas, grandes coisas o Senhor tem para a sua vida. Amém? O que eu queria dizer para você é o seguinte: a palavra do Senhor diz que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, né? Então, Ele teve o cuidado de nos criar. Nós não surgimos aí de uma explosão, de um Big Bang, né? Mas Ele teve o cuidado e o capricho de nos criar. Então, eu queria dizer para você que se Ele te criou com tanto carinho, com tanta particularidade, eu acredito que você precisa, em primeiro lugar, se autovalorizar, né? Entender que se Ele confiou algo a você, Ele acredita que você é capaz de executar. Muitas vezes, na nossa fragilidade humana, a gente acha que não é possível executar algumas coisas, é possível não alcançar alguns lugares,
Não é possível acreditar que você possa romper profissionalmente, mas eu quero dizer para você hoje, como filhas, né, como alguém que acredita no Senhor, como alguém que viveu uma experiência e que conseguiu conquistar aquilo que os céus um dia falou para mim. Eu quero dizer para você, você é capaz sim, você pode sim, os céus têm algo especial para você e você vai realizar. Então, acredite em você porque Deus acredita em você. Confie naquilo que você quer executar, porque o Senhor já confiou em você. Se Ele plantou no seu coração o desejo de algo, o desejo de um projeto, execute-o, porque foi Deus quem plantou no seu coração. Amém? Gente, tínhamos muito ainda o que falar. Tanto tema, o universo de vocês é muito amplo, mas nós teremos outras oportunidades. Isso está só começando, esse é o 7º episódio, temos muitos aí pela frente ainda ao longo de todos os anos. E eu estou vendo o quanto que isso está frutificando. Porque nós nunca vimos o crescimento do reino de Deus apenas de forma numérica. Nós vemos o crescimento do reino de Deus de uma forma diferente. E nós temos visto o alcance, Deus falando, e nós vamos continuar fazendo. Obrigado por vocês terem vindo. Senhora Ariane, minha querida esposa. Senhora Graça. Senhora Áquila, vocês estão por detrás de algo maravilhoso, nós vamos falar sobre isso agora, mas obrigado pela participação, por vocês terem vindo, e eu acho que o povo vai querer ouvir vocês de novo. Tem muito mais assunto, aqui o tempo não dá, mas eu espero receber vocês outras vezes também. Deus abençoe por tudo que vocês têm feito aqui nessa igreja e pelo reino de Deus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês. Coloca aí.